vocês aqui de cima, né? Essa comunhão, e é isso que Deus tem para nós, é isso que Ele quer para nós. Comunhão, né? Para que a gente possa adorar o Senhor juntos, né? Porque só no corpo que a gente tem coisas que a gente aprende e que a gente vivencia somente no corpo de Cristo, quando a gente está junto. Amém? Agora você pode se assentar. Esse é um momento de avisos. Se você tem um aviso muito importante, vem até a frente. Boa noite, irmãos. Após o culto da noite, teremos a cantina missionária do PG, do pastor Sandro, meu PG. Teremos macarronada italiana, maravilhosa, tapioca e crepioca para os mais fitness, como eu e outros que queiram entrar nesse caminho, tá? Então, para agradar tanto quem gosta de comer muito e também quem está na dieta, todos os gostos, tá? Não esqueçam, após o culto, a cantina missionária lá embaixo. Boa noite, irmãos. Temos alguns avisos. Então, nós temos no próximo sábado, dia 20... Nós temos o Café com Elas, uma programação especial para jovens e para todas aquelas que se sentem jovens. Teremos também toda uma programação com palestras. E no dia 18 de maio, mais ou menos daqui a um mês, teremos o Festival na Colina, que é um momento de comunhão lá no Seminário Batista do Sul, ali no Colégio Batista Shepard, ali no mesmo terreno do Colégio Batista, no final. É um momento para as crianças, tem muita coisa de brincadeira, tem muitas barracas de quitute, eles terão espaço pet, vai ter Cine Colina, que vão estar colocando 2 filmes para você assistir de graça, terão diversos sorteios, e se você quiser, você pode comprar adiantado, e comprando adiantado, você concorre a um sorteio, que é um par de ingressos para o filme Superação, Milagre de Fé, e também você pode pegar um brinde lá no dia 18 de maio. Então, só vir falar comigo que aí você pega aquele ticketzinho ali, tá bom? Então, nós vamos continuar. Eu acho que Bia, eu acho que é você mesmo, né? Momento missionário. O nosso momento missionário hoje, a gente vai falar da Albânia. A Albânia, ela é definida por ser uma terra de fronteiras, né? E vista não só da sua localização geográfica, mas também histórica. A Albânia, ela passou por mais de 40 anos por um opressivo movimento nacional comunista, onde foram abolidos direitos civis, políticos, a liberdade de manifestação, de imprensa, de associação e de religião. A história é muito longa, mas em 1945, padres, bispos e fiéis católicos começaram a ser presos, torturados e assassinados, simplesmente por prestarem culto. Em 1967, a Albânia se tornou oficialmente o primeiro estado ateu do mundo. Então a gente busca as palavras de um missionário que já está há 20 anos na Albânia. E ele fala assim: o principal projeto na capital é uma igreja de maioria masculina que funciona fazendo batismos, evangelismos, células e cultos. Inspirados nas palavras, eles formam líderes para pregarem o evangelho. Hoje a Albânia é um país bom para se viver comparado à época do comunismo. São muito receptivos aos estrangeiros, mas não ao cristianismo, pois acham que não há nada para melhorar, visto que hoje a vida deles material é muito melhor do que há anos atrás.
E eles entendem que era muito difícil para os albaneses entenderem que coisas espirituais são diferentes hoje, porque no comunismo eles pregavam muito que não havia Deus e não havia vida após a morte. Então a população albanesa almejava ter saúde, viver o máximo e já não havia nada depois disso. Então por que acreditar nesse Deus? Após muitos anos ouvindo as mesmas coisas, eles não tinham nenhuma referência para entender o espiritual. Muita gente tropeçava no ponto de aceitar a proposta de vida eterna, mas deixava para lá. Ainda hoje é uma grande dificuldade e parte da sociedade esse não acreditar nesse Deus. Então, a gente, nesse momento, gostaria de pedir para Tenille, para que você possa orar pelos missionários de lá, que eles pedem para que sejam levantados mais albaneses sedentos da palavra e principalmente mulheres albanesas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos colocar, ó Deus, Albânia nas Tuas mãos, Senhor Deus, para que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, atuar, Pai. Sabemos que por mais fechado que seja o coração e o país, o Senhor é o Deus que tem poder, ó Deus, para quebrar essas muralhas. Ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, possa fazer com que o Teu Evangelho possa se espalhar nessa terra, que floresça nos corações, Senhor Deus, em nome de Jesus. Clamamos, Senhor Deus, por aqueles que estão ali, que já são da fé, que eles estejam firmes, firmados no Senhor e que eles tenham um desejo muito grande de falar da Tua palavra. A todos os missionários que estão ali, que pedimos, Senhor Deus, que o Senhor os fortaleça, ó Deus. Que o Senhor guarde suas vidas, a vida das suas famílias. E em nome de Jesus, Pai, que cada coração que ouça a Tua palavra, que eles sejam atingidos, ó Deus, e que eles se abram para o Senhor, ó Deus. Levanta ali homens e mulheres, servos e servas do Senhor, e que o Senhor possa despertar naquele lugar uma mudança, Pai. Uma mudança, Pai, mesmo para eles que se acham tão autossuficientes, mas que eles possam reconhecer que há um Deus e que há uma vida depois dessa, Pai. E que há um céu para ser buscado, que há um inferno para ser evitado, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos por aqueles Teus servos que já estão ali, Pai. Senhor, abra portas, Pai, para o Teu Evangelho passar, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, todos os missionários espalhados na face da terra. Que o Senhor fortaleça as mãos, ó Deus, a saúde mental, física e espiritual de cada um, ó Pai. Que eles sintam nesta hora o Teu abraço, o Teu afago. E que o Senhor possa abençoar também a igreja sofredora e perseguida, os nossos irmãos que não tem como nós essa liberdade de estar aqui cultuando o Senhor, Deus. E que o Senhor possa abençoar e guardar e renovar as suas forças, ó Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua alegria, Deus. Paz essa que só o Senhor pode dar. E que mesmo em meio à perseguição, ao sofrimento, o Senhor dá essa paz. Nós sabemos, nós cremos nisso. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Então, enquanto o louvor retorna aqui, vamos nos colocar de pé para falarmos o nosso tema e a nossa divisa e depois cantarmos o nosso hino. Então, vamos juntos? Faça a terra se alegrar. E qual é a nossa divisa? Que o céu se alegre e a terra exulte, e diga entre as nações: o Senhor reina. 1 Crônicas 16, 31. E nesse momento, quem veio preparado também para ofertar e dedicar os seus dízimos, pode fazer.
Aproveitar esse momento para que nós possamos então devolver nossos dízimos e ofertas, e que a gente faz isso com alegria. Deus, obrigado, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de devolver o nosso dízimo, a nossa oferta, que o Senhor tem dado a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de a oportunidade da gente Te louvar, Te engrandecer, anunciar o Teu nome a todos os povos e a todas as nações. Então que o Senhor possa agora, Deus, receber essa nossa gratidão, receber essa nossa oferta que entregamos, que os pequenos grupos possam alcançar os seus alvos, que a gente, na nossa individualidade, possa ter a oferta pessoal para cooperar com missões mundiais e alcançar o mundo, países fechados e abertos, pessoas que queiram receber e aquelas que não podem receber, e que nós sejamos então instrumentos por esse mundo. E levanta neste lugar, nesta igreja, jovens, pessoas que queiram abrir mão dos seus sonhos, seus projetos, e olhar para o Senhor, para realizar coisas maiores do que elas poderão realizar em nível humano. Que o Senhor possa chamar pessoas desta igreja para ir para o Brasil e para o mundo, anunciar o Evangelho a todos. Ouça a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. E eu quero convidar o Adriano e a Tenille, né? Já que o Rodrigo não está aí, cadê a Adriana e o Tenille? Está aqui, né? Cadê o Adrianão? De manhã não está aqui, está ali agora ligado, que já vai começar aqui o... né? Esse casalzinho assim, VIP, né? Quantos anos assim? Quantos anos de casados? 7 anos. Você ficou com dúvida? Olha só, cara, eu vou te dar outra oportunidade, entendeu? Apaga aí, o Nilton, apaga aí, entendeu? Tô brincando, apaga aí, viu, Nilton? Apaga, refaz, eu vou começar de novo. Casal lindo, bonito e tal. E aí, meu irmão, quantos anos de casado? 6 anos. Rapaz, isso aqui é segurança, né? Tô orgulhosa, irmã, 6 anos, não é verdade? Conheceu ela em que ano? Em 2011. Não, vamos pular essa parte, né? Desde pequenininho. Vamos orar então. Deus, obrigado por esse casal lindo, casal dedicado ao Senhor, casal comprometido com a tua obra, comprometido com esse ministério da música, fazendo cantar a tua palavra, cantar missões, cantar e te louvar e te adorar através da música. Portanto, Deus, nós abençoamos esse casamento mais uma vez, e que esse casal possa alcançar todos os sonhos que eles têm para eles, e que eles possam realizar tudo para o Senhor. É a nossa bênção sobre eles, no nome de Jesus. Amém. Aquela salva de palmas assim, calorosa, assim, ó. Boa! Lindos, né? Se deu bem, né, cara? Muito bem. Irmãos, eu queria ainda falar sobre a questão da oferta missionária. Me permitam, nossos visitantes ficam escandalizados, não. A nossa fala é a seguinte: eu sei que alguns estão em pequeno grupo multiplicador. Essa semana eu vi uma frase assim que me deixou muito preocupado. A frase foi a seguinte: não, vamos lá, vamos incrementar para a gente alcançar o nosso alvo, né? E aí eu vi uma frase assim: porque aí a gente contribui menos. Olha aí, ai que coisa feia. Não, esses jantares e tal é para ultrapassar o próprio alvo, né? Então a gente tem que ter um alvo pessoal, gente, de boa, um alvo meu. Não importa se o meu alvo ele é até maior do que o alvo do PGM, né? Então ali o pastor Sandro, né? Só o alvo dele já ultrapassou o alvo do PGM, né? Amém? Recebe esse negócio aí, pastor? Legal, né? Não, irmãos, olha, o alvo do PGM é uma coisa e o meu alvo pessoal é outra. Não, pastor Marcelo? Não é isso mesmo? Está certo? Eu estou feliz aqui também, que eu estou vendo aqui o pai da Beatriz. Eu só esqueço o nome dele. Antenor não, não? Quase Antenor, viu? Aristeu. Quase que eu acertei esse por triz, né? E eu tenho mandado um recado para o meu irmão ali, que esse homem já foi uma Ferrari.
aquelas carretas, né? Hoje em dia, né? Carrinho 1.0, ali, subindo devagarinho, né? Tá igual o pastor Marcelo, né? 1.0 por enquanto, cuidando da saúde, né? Fala, você ainda não é carreta, você está agora, né? 1.0, quando vê aquela ladeira que você faz, 1.0, desliga o ar-condicionado, né? Estamos orando pelo irmão. Amém. E ficamos muito felizes. Também tenho pedido oração pelo meu tio Vanildo, né? Lembra disso? Tio Vanildo? E ele que está vindo aqui, ele já está caminhando 100 metros. Para quem não ia até a porta, já está caminhando. Ontem ele comemorou que ele andou 100 metros. E todos sabem o quanto emocionalmente o tio Vanildo é para mim, né? A igreja conhece bem, trabalhou aqui. Então, oração, essa oração que tem poder. E eu vou orar especificamente agora pelos enfermos e por aqueles que estão buscando, lutando por cura, né? A gente tem o Nicolas, né? A gente tem aí o pastor Marcelo, né? A Gabriele, né? Hoje eu tive com o Bruno e não perguntei pela Gabriele, mas gente que está lutando aí com doenças sérias, né? Doenças realmente bem crônicas mesmo. Deus, eu coloco aqui o pai da Bia em tuas mãos, como a gente tem colocado, e o pastor Marcelo, e o Nicolas, e a Gabriele, e o meu tio Vanildo, e tantas pessoas que talvez não mencionemos o nome dela, mas tu sabes que está no nosso coração, no coração das pessoas, para que o Senhor possa cooperar com a cura, Senhor, em nome de Jesus, e que possam estar plenamente restabelecidos, e que agora cada um possa entender os seus limites, e que o Senhor possa dar a essas pessoas alegrias, apesar de estarem limitadas, porque estão alcançando a cura. Em breve elas voltarão à sua plena atividade. Então eu oro agora para que o Senhor possa dar paciência e, ainda que nessas limitações, alegria, e que essas pessoas possam ser obedientes a essas limitações, que o Senhor possa gerar nessas pessoas palavras como longanimidade, né? Paciência, domínio próprio, para que elas possam se aquietar e saber que agora é o momento de esperar. Difícil, mas coloca isso no coração dessas pessoas, no nome de Jesus. Amém.
Teu sacrifício é sem igual. Vou erguer as minhas mãos e a minha voz, eu exaltarei teu nome, ó Cristo, pois livraste o meu ser, me deste amor. Eu creio em teu poder, creio em teu amor, e que és fiel pra sempre e sempre. Com teu sangue carmesim, tens me remir. Não há no mundo nenhum outro igual a ti, Senhor, que em teu lugar padeceu. E quem pagaria por tudo que fizeste a nós? Teu sacrifício é sem igual. Vou erguer as minhas mãos e a minha voz, eu exaltarei teu nome, ó Cristo, pois livraste o meu ser, me deste amor. Se eu creio em teu poder, creio em teu amor, e que és fiel pra sempre e sempre. Com teu sangue carmesim, vens me remir. Vou erguer as minhas mãos e a minha voz, eu exaltarei teu nome, ó Cristo, pois livraste o meu ser, me deste amor. Se eu creio em teu poder, creio em teu amor, e que és fiel pra sempre e sempre. Com teu sangue carmesim, vens me remir. Me remir. Me remir. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ao contemplar a rude cruz, o Rei da Glória ali morrer, assim ganhei a salvação e sou contente em meu Senhor. Não me permita gloriar, senão na cruz do meu Jesus.
Seu sangue faz-me renunciar prazeres que o mundo dá. Graças pela cruz, por morrer em meu lugar. Oh, graças pela cruz, por me amar. Olhai a fronte, os pés, as mãos, dor e amor a motejar. Sim, lá está o meu Jesus, os meus pecados lá na cruz. Eu não mereço tal amor, sou tão pequeno, meu Senhor. Maravilhoso amor de Deus, que faz minha alma se encantar. Graças pela cruz, por morrer em meu lugar. Oh, graças pela cruz, por me amar. Graças pela cruz, por morrer em meu lugar. Oh, graças pela cruz, por me amar. Ao contemplar a cruz, o Rei da glória em meu lugar. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Amo dizer que o sangue de Cristo remido eu estou, remido, que graça infinita, seu Filho pra sempre eu sou. Remido,
Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça somos salvos. Quando sobre um jumentinho cavalgou, como o príncipe da paz humilde foi. Quanto amor, como filho de Deus eu vi amor, como humilde Salvador vi amor, como Rei da glória pra sofrer, tomando meu lugar. Quanto amor, a coroa de espinhos vem provar, ao dizer no céu comigo estarás. Quanto amor, como filho de Deus eu vi amor, como humilde Salvador vi amor, como Rei da glória pra sofrer, tomando meu ao pedir na cruz em dores perdoar, vi amor ao vê-lo assim tão só morrer, vi amor, quanto amor, como filho de Deus eu vi amor, como humilde Salvador vi amor, como Rei da glória pra sofrer, tomando meu Nós fomos sepultados com Cristo na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sempre quando vou dormir, eu sonho com o céu. Começo então a refletir quão lindo e bom será. Parece que foi ontem que Jesus me convidou, e desde então meu coração
desprezado sou, consolo e paz me vem. Só em lembrar que lá no céu amigos vou rever, e ao redor do trono do Senhor irei louvar, e dores não existirão no meu celeste lar. Em paz pra todos sempre, aí o choro não existirá. Cantarei do meu mestre, a história desse amor eu vou contar lá no meu lar. Em paz pra todos sempre, ali o choro não existirá. Cantarei do meu mestre, a história desse amor eu vou contar lá no meu lar, lá no Porque eu vivo, vocês também viverão. Essa data de Páscoa, essa data que nos aproxima de comemoração, feriado, passeio, mas é uma data que, no meu ponto de vista, é mais significativa a data, é mais significativo o evento que o Natal. Eu mesmo fico muito mais sensibilizado com a Páscoa do que com o Natal. O Natal tem a sua beleza, o Natal tem o seu lugar, e este não estou desqualificando, nem tampouco estou menosprezando. Estou apenas dizendo que, para mim, a Páscoa tem maior impacto. E você pode abrir Êxodo 12. E mesmo acho que eu vou precisar daquela aguinha santa, aquela água. Obrigado, Jorge. E de repente a gente coloca aqui em algum lugar para. Embora a leitura seja longa, porque eu escolhi 33 versículos, é por deveras necessária a leitura para que possamos entender esta festa que tanto judeus quanto cristãos
devem comemorar. Esse aqui é um rapaz, é assim que ele cuida da Tenille. Pode, querido. Obrigado. E essa talvez seja a história que nós mais deveríamos contar às crianças, porque ela é prevista tanto da curiosidade quanto da exatidão da resposta. A Bíblia prevê tanto a curiosidade infantil quanto a exatidão da resposta a elas que devemos dar. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Em que momento isso foi dito? Nós já conhecemos. O povo está cativo 400 anos, na verdade 430, lá no Egito. Há um clamor. E como o povo foi parar ali? Não foi parar ali por conta de um exílio ou por conta de uma dominação egípcia. Não. O povo foi parar ali por conta da boa mão de Deus sobre José. E que foi ficando cômodo ficar no Egito. E o povo cresceu muito, e um faraó que não tinha conhecido José, não se lembrava mais, não estava mais associado a ele, temeu e escravizou um povo que já estava ali. Não foi como da Babilônia, que eles foram lá, invadiram, lutaram, dominaram, trouxeram para serem escravos. Não, não eram escravos, eram amigos, eram de relação próxima, de frequentarem um a casa do outro, voluntariamente. Já tinha parado para pensar nisso? Entendeu, pastor Marcelo? Voluntariamente se relacionavam, eram amigos, todavia, num determinado período da história, em que aqueles que ali estavam não conheciam Canaã, tinham nascido no Egito, por natureza geográfica, na verdade, eram egípcios, de cultura egípcia, de linguagem egípcia, de hábitos e costumes egípcios, de comida, de tudo, de toda a influência. Ora, o Brasil tem pouco mais de 500 anos. Você imagina o que 430 anos não faz na cultura de um povo? É nesse contexto que eu quero que você entenda. O que era amigo agora não é mais. O que era um ato de liberalidade, cordialidade, companheirismo, agora é de escravidão. O que era voluntário, agora é obrigatório. E o povo então se lembra das histórias dos meus pais. Pais, é muito importante contar histórias para os seus filhos e netos de como Deus fez na sua vida.
a ação mais importante na vida da Beatriz vai ser contar para os seus filhos o que ela viu no seu avô e nos seus pais, e o que eles já estão vendo em mim. Pouco vale o meu discurso para o Mateus sobre Deus, se ele não ver, ou não estivesse vendo em mim, a minha dependência de Deus. Mais importante do que ler a Bíblia para ele, mais importante do que me ver ler a Bíblia, mais importante do que ver preparando estudo. Pai, o que o senhor está fazendo aí? Preparando o sermão. Mais importante do que isso é ele ver o que eu vivo na presença de Deus. Então, nesse contexto, eles se lembram de Deus, porque o seu bisavô, porque o seu tataravô, porque o pai do meu pai, porque o avô do meu pai dizia que, e começaram a clamar a este Deus, e começaram a se voltar para aqueles que mantinham, ainda que contaminado, ainda que misturado, mas aquela história de José, de Abraão, de Isaac e Jacó, ou de ao contrário, né? Indo ao contrário, não é verdade? De Jacó, de Isaac, de Abraão e de quem mais? E de Noé e de quem mais? E de Adão. E nós vemos então um cidadão chamado Moisés, tirado das águas, já no tempo do cativeiro. Estamos aqui 40 e tantos, 80 e tantos anos depois desse evento, porque Moisés está aqui com 80 anos, ok? Se localizado? 80 anos atrás, Moisés foi tirado das águas. Porque 80 anos antes, aquilo que era amigável não era mais, aquilo que era voluntário não era mais, e essa história já tem bastante tempo. Esse Moisés é convocado por Deus para libertar o povo de Israel. Tudo isso, e falou o Senhor a Moisés. É dentro desse espectro, é dentro dessa verdade de vivência, é dentro dessa expectativa que Moisés volta para o Egito, não mais como príncipe, não mais como filho adotivo, e analogicamente ele teria sido filho voluntariamente, por uma questão de circunstância, porque aquela mulher ouviu o seu choro e o tirou das águas, auxiliado por Miriam, que vai buscar a própria mãe para amamentá-lo. Nós conhecemos isso. Aquilo que era voluntário, aquilo que era totalmente natural, príncipe do Egito, agora vem como inimigo do Egito, inimigo do faraó. Disse Deus, verso 2: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Agora, Moisés, que já foram derramados 9 pragas, que você já enfrentou, que já foram feitas tantas maravilhas,
E tantas vezes Faraó libertou e voltou sua palavra atrás. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Esse mês de abril, que é de alguma posição do calendário, agora passará a ser o primeiro mês. O seu calendário será diferente. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então, um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Farei a conta conforme o cordeiro. Mais ou menos ali, pastor Marcelo, como estava a gente ali fazendo as contas, né? A gente ali fazendo as contas para ver como é, né? Fizeram as contas também. Quantos para um carneiro? Quantos para um cabrito? O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem mancha, um macho de 1 ano. Se fosse no hoje, já levantaria alguém: por que não pode ser uma fêmea? Não pode ser uma cabra? Uma cabrita? Esse Deus é machista. Pode ser. Pode ser que houvesse essa discussão. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, nas vergas das portas, nas casas em que o comerem. Nas vergas seriam nos ombrais, né? Lá quem trabalha com obra chama aquilo também de alisar, né? Os alizares. É esse o nome? Não é isso? Os alizares ali, ó. Os ombrais ali. No entorno da porta. Pegue o sangue do cordeiro e pinte. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, com ervas amargas a comerão. Sempre gosto de falar isso na Páscoa. Não era um churrasco para deleite, era um churrasco para reflexão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Churrasco mesmo. A sua cabeça com seus pés e com as suas fressuras, como todo. E nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, até pelo amanhecer, queime no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e a comereis apressadamente. Esta é a passagem por cima. Essa é a Pachá. Essa é a Páscoa do Senhor. Não é um nome novo, não é um nome criado, não é um nome inventado, não é um nome que desce do céu. Existiam várias Páscoas, várias passagens, mas essa é do Senhor. Ela é diferente. É como a ceia que comemoramos hoje de manhã. Ceia não é um nome trazido do céu, não é um nome vindo dos anjos. Havia ceia de todo tipo, mas aquela, a de hoje, foi a ceia do Senhor. Essa é diferente. Não a palavra, não os atos, mas os elementos e os porquês.
são diferentes. Entenderam até aqui? Alguma dúvida? Comam da seguinte maneira, prontos para zarpar. Prontos. Soldado na guerra não janta de camiseta e tênis. Certo, comandante? Soldado na guerra janta de mochila nas costas, fuzil com uma na agulha, baioneta enganchada e coma apressadamente. Deus está dizendo: estamos de partida. Não é um acampamento de treinamento, é acampamento de guerra. É diferente, não é, comandante? Comam prontos para zarpar. Eu, o Senhor, passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem ao animal, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Você pode repetir comigo? Só Ele é Deus? Só Ele é Deus. Isso. Só Ele é Deus. O primogênito é o que primeiro nasceu. Tinha ele 90 anos, 100 anos, se for o primeiro, morrerá. Porque a gente só acha que primogênito é o bebezinho. Quem aqui é o primogênito da casa aqui? Você morreria. Eu levantei a mão também. Imaginou que notícia? Morrerá todo primogênito. E se for gênio, o que primeiro nasceu? E se for filho único, morre também. Agora, tem uma boa notícia. Tem boa notícia nisso? Tem. E aquele sangue no umbral da sua casa vos será por sinal na casa em que tiverdes. Vendo eu, o Senhor, o sangue, passarei por cima de vós. Por isso que Páscoa é a morte que passa por cima. E não haverá entre vós praga de mortandade. Quando eu ferir a terra do Egito, quem tiver lá dentro estará seguro. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Eu preguei aqui um dia que Deus gosta de festa. Rapaz, Deus gosta de festa. Ó Deus festivo. Ele gosta de festa. Nas vossas gerações o celebrareis por um estatuto perpétuo. Aqui é uma fala entre Deus e o povo de Israel. Não tem nada a ver comigo que sou gentil. Eu não sou israelita. Eu não sou povo de Israel. Eu sou filho de Deus, é diferente, é outro papo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. São decretos para Israel, não é para a igreja do Senhor Jesus. Como diz o outro, nós estamos numa outra vibe. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão
o que cada alma houver comido, isso somente aprontarei para vós. Guardai, pois, a festa dos pães sem fermento, porque naquela mesmo dia tereis vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a esse dia da vossa geração, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se acha nenhum fermento na vossa casa, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães sem fermento. Por quê? Porque naquela noite o pão era sem fermento. Lembre-se, quando chamou Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse: escolhei, tomai vós cordeiro para as vossas famílias e sacrificai a passagem. Então tomai um molho de isopo e molhai o sangue que tiver na bacia e passai nas vergas das portas e ambas as ombreiras do sangue que tiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da casa até de manhã. Passou o sangue, entrou, fechou, selou, como no dia de Noé, em que Deus selou a porta para a queda do dilúvio. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as obreiras, o Senhor passará aquela porta, pulará, e não deixará o destruidor entrar em vossa casa para vos ferir. É o Senhor quem vai impedir. Aqui não entra não. Nessa casa não entra não. Naquela ali pode entrar, nessa aqui não entra. Naquele palácio entra, aqui não entra. Ali entra, aqui não. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Olha só que legal aqui, olha aqui no 25. E acontecerá que quando os vossos filhos vos perguntarem: papai, mamãe, que culto é este? O que é Páscoa? Então você vai dizer: esse é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou ao Senhor. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais, porque morreu o primeiro pintinho, o primeiro porquinho, o jumentinho, a vaquinha, o crocodilo e tudo que era primeiro morreu naquela noite. O primeiro do passarinho, o primeiro da vaca, todo o primeiro morreu. E Faraó se levantou de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito. Não foi de manhã, como alguns desenham. Ficou todo mundo aguardando, porque se Deus falou, vai acontecer. Então chamou Moisés, Arão, e diz a Bíblia que não havia casa em que não houvesse um morto. Então clamou Moisés a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como vossos filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tem dito. Levai também convosco vossas ovelhas, as vossas vacas, como tendes dito, ide, e abençoai-me a mim também. Jesus é a nossa Páscoa.
a porta para a vida eterna, a passagem. E queridos, fiz algumas anotações e eu estou encerrando. O simbolismo da Páscoa é a parte da mensagem do Evangelho. Porque tudo que foi feito aqui eram sinais obscuros, eram atos primários, protótipo do que aconteceu na cruz do Calvário. Vários elementos, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Onde está nascido? O Rei dos Judeus. E Jesus então se apresenta às margens do Rio Jordão, para que os homens pudessem vê-lo ser batizado e ouvir de João Batista: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro da Páscoa é símbolo, ele é real. O Cordeiro da Páscoa em nossas mesas é memória, ele é história. O Cordeiro que comemoramos é promessa, ele é fato. E ele tira o pecado do mundo, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. O que leva o homem à morte, o que nos mata, o que nos envelhece todo dia é o pecado. O que maltrata o país não é injustiça social, crise econômica, crise política. O que maltrata o país é o pecado, que gera tudo isso. É o pecado que gera tudo isso: desigualdade, egoísmo, homicídio, feminicídio. E tudo que você colocar aí só tem uma fonte: o pecado. Definitivamente Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! Jesus é o fim do poder da morte. Ó morte, onde estão as suas algemas? Onde está o teu poder? Jesus venceu a morte. Como diz João, e como fala em Coríntios, Cristo, nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Definitivamente, ele tem um sangue purificador. 1 João 1,7: se andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Nos purifica, querido. Quando Jesus é pego e levado para o Calvário, e que ele vai para a cruz, e diz a palavra: foi como o cordeiro, em silêncio não reclamou. E houve um homem que disse: você não sabe que eu tenho poder para te libertar? Não acho nele culpa alguma. Mas ele foi silenciado, e quando o seu sangue
derramado na cruz é o ato do simbolismo do sangue sobre os ombrais. E todo aquele que o reconhece como filho de Deus e reconhece o pecado próprio e entende a santidade de Deus, entende que aquele sacrifício foi um sacrifício físico, visível, mas a sua ação é no campo espiritual invisível. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E um dia, cada um aqui terá a sua própria morte. Cada um terá a sua própria morte. Ainda que estejamos todos no mesmo avião, e ele caia, cada um terá a sua própria morte. Todavia, em nível até científico, já há uma área da ciência que diz claramente que a vida não se encerra no físico, é metafísico. Não é crente falando, não, é ímpio mesmo, não é questão de ímpio, é ateu mesmo, incrédulo mesmo. Mas como eu sou crente, quando eu deixar esse corpo mortal, corruptível, para me revestir daquilo que é incorruptível, e quando a morte vier na minha direção, não para matar o corpo, porque o corpo nem precisa desse tipo de morte, eu tenho uma notícia boa para mim mesmo: a morte vai passar por cima. O sangue de Jesus é a única coisa que eu levarei para a vida eterna, que me permitirá viver para sempre. Naquele ato pascal, não estava ali em jogo quem era bom e quem era ruim. Não estava em discussão se alguém merecia ou não, se cria ou não. Não estava em discussão se havia alguma casa que deveria ficar fora ou não. O que estava decretado é: todo aquele que comer do cordeiro e estiver dentro da casa aonde o sangue está, nos portais, o anjo da morte passará por cima, não entrará nela. Não é difícil, não é impossível que alguém aponte o dedo, a começar pelo diabo, e diga: você não merece. Eu vou dizer assim: tem razão. Pode até ser que alguém possa listar, não, espera aí, pastor Alexandre, eu vou listar aqui atos que, a meu ver, o senhor merece ir para o céu. Eu vou dizer assim: muito obrigado, eu concordo com isso que você está dizendo, e foi para isso que eu fui chamado mesmo, mas quero dizer uma coisa para você: isso aí é insuficiente. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Brastel, a Brastel quebrou por causa da coroa Brastel. E eu trabalhava muito próximo dos donos, seu Assis Paim Cunha. E eu dei uma ideia para o seu Assis: seu Assis, e se a gente convocar todos os funcionários de todas as lojas Brastel e todos nós trabalharmos um mês de graça? Ele me olhou e disse: ah, meu jovem,
é muito pouco para o tamanho da dívida. A minha dívida é tão alta com Deus que não há nada que possa pagar. Aí Jesus olha e fala assim: eu pago no seu lugar, eu morro no seu lugar, e o meu sangue te purificará. Isso é Páscoa. E o meu sangue te purificará, e o seu nome será escrito no livro dos sem dívida. O seu nome vai sair lá do Cadim, vai sair do SPC, e eu vou colocar você, nota 10. Jesus é a nossa festa de libertação. Mamãe, o que é Páscoa? É a comemoração de uma passagem para a vida eterna. Páscoa é o sacrifício de Jesus para poder ter autoridade de dizer assim: eu satisfiz a ira de Deus. Não tem nada a ver com o diabo não, viu? Pega o diabo, bota ele lá, o raio que o parta. Jesus morreu para satisfazer a ira de Deus, para que pudéssemos estarmos agora revestidos, para poder encontrarmos com a glória de Deus. A glória de Deus é consumidora. Eu já usei aqui várias vezes a analogia da radioatividade. Se alguém quiser manipular material radioativo sem estar devidamente equipado, morrerá. A glória de Deus é infinitamente maior do que qualquer luz, qualquer energia consumidora. E o sangue de Jesus nos capacita a encarar esta glória sem sermos consumidos. Vamos ficar em pé. Isso é Páscoa. Enquanto o coral retorna para uma última música, repetir mais uma música, nós vamos ouvir essa música em pé, em tributo, num ato simbólico da nossa gratidão a Deus pelo seu sacrifício que nos purifica de todo pecado e que nos ensina a conviver com os desejos pecaminosos sem praticar. Quando você olha para uma lágrima de um pai, pode observar que ali tem um filho ou uma esposa que prioriza o pecado. Quando você olha para a lágrima de uma esposa, pode acreditar que tem um filho, um marido, uma sogra, um sogro, um genro, uma nora. Tem alguém ali machucando por conta do pecado. Quando você olha a lágrima, a angústia de um ser humano, na maioria das vezes, é a prática do pecado. E quando você tem Jesus, quando esse sangue derrama sobre a sua vida, você reconhece que é pecador e que Ele é o sangue, que Ele é o Filho de Deus e que tira o pecado do mundo. Somos batizados no Espírito Santo de Deus. E aquele que pecava, não peca mais. E ainda que tenha prazer no pecado, ele abdica disso, porque agora a sua alegria é fazer a vontade de Deus. Deus, obrigado pela Páscoa, Jesus em nossa vida.
não agora com pães sem fermento, ervas amargas, mas com o pão e o vinho, lembrando sempre do sacrifício do teu filho na cruz do Calvário para abrir uma porta do céu para mim. Recebe minha gratidão, recebe meu louvor, recebe a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Seu sangue faz-me renunciar prazeres que o mundo dá. Graças pela cruz, por morrer em meu lugar. Oh, graças pela cruz, por me amar. Olhai a fronte, os pés, as mãos, a gotejar. Sim, aí está o meu Jesus, Por meus pecados lá na cruz, eu não mereço tal amor. Eu sou tão pequeno, meu Senhor, maravilhoso amor de Deus, que faz minha alma assim cantar. graças pela cruz, Por morrer em meu lugar. Oh, graças pela cruz, por me amar. graças Por morrer pela cruz, por me amar. Ao contemplar a rude cruz em meu Ocupar nossos espaços, como estamos aqui, e vamos, com as nossas mãos levantadas, dizer o seguinte: Jesus, a nossa Páscoa. Temos cantina, temos ou não temos? Ah, olha lá, hein? Temos a cantina missionária, e vamos então, assim, desejar a todos uma boa semana. Algum aviso de última hora? Não? Vamos levantar nossas mãos então e dizer todos juntos: Jesus, a nossa Páscoa. Só vocês. Jesus, a nossa Páscoa. Boa semana, Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Está ali, ó, a nossa cantina. Um grande abraço, parabéns.